Bem, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês os analisadores térmicos. Aqui a gente tem o TGA, aqui é o DSC, certo? Essas duas unidades aqui, elas são os controladores de fluxo do gás, certo? Que a gente vai colocar. No caso, esse aqui é para o DTG, então ele é do DTA, que é da derivada termogravimétrica, e esse aqui é do DSC. Aqui é onde que então está vindo o manômetro, né, com o regulador da pressão de nitrogênio. No caso, só está com nitrogênio acoplado nesse momento. E aqui é o nosso processador, certo? Então são 5 unidades que são utilizadas nesses analisadores térmicos, certo? E aqui tem o computador, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a análise. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a limpeza das panelas do TGA. Vou abrir ele aqui. A gente vai ter duas panelas, uma do lado esquerdo, que vai ser a de referência, e uma do lado direito, que é onde que vai ficar a amostra. A gente limpa sempre do lado direito, tá? Do lado esquerdo não vai sujar mesmo. Então, são essas. Aí fecha, para não entrar poeira. Aí a limpeza é feita com suave e acetona. Essa panela ela já tem alguns resíduos de carbono aqui. Não vai ter como tirar tudo, mas a gente tenta tirar o máximo possível. Beleza. E quando for colocar de volta, a gente nunca pode colocar ela com acetona ainda. Então a gente tem que esperar evaporar. Já evaporou. E vai colocar. Depois que colocou ela, a gente vai fazer o que? Vai tarar essas balanças. Ou seja, a gente vai falar que o mesmo peso tem do lado esquerdo e tem do lado direito. Depois a gente vai tirar essa panela e colocar a amostra. Então, aqui. Fecha. Então o programa é esse aqui, é o programa que vai coletar os dados, é o TA60, vou abrir ele. Então a cara do gráfico é essa aqui. Essa linha azul, ela indica a massa que está sendo pesada constantemente lá no TGA. Essa linha verde, ela indica a temperatura que está no eixo Y à direita. Então a temperatura está próxima de 20 graus. E o vermelho indica o eixo Y, que é a derivada termogravimétrica, que é a derivada da curva TGA. Aqui então, o que a gente tem que fazer? Eu já coloquei a balança, limpei e coloquei a panela lá. Então a gente vai ter que colocar a massa igual a zero. Então esse valor aqui, ó, ele tem que se aproximar de zero. Então como que a gente faz isso? A gente vem aqui em detector, vem em alto zero TGA e clica em alto zero. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Teve a queda da linha azul. Ela foi para onde? Para zero. E eu faço a mesma coisa para a derivada, para ele também ficar com a derivada igual a zero. Beleza, eu fiz esses dois ajustes. Agora eu vou abrir de novo o TGA e vou pegar a panela do lado direito e colocar a amostra. E tem um preparo da amostra. Existem diversos tipos de preparos, tipo, igual já foi falado na aula. Você pode recortar a amostra, por exemplo, do filme que eu vou colocar, pode deixar em um tamanho maior ou menor. O importante é sempre manter padronizado para você fazer comparação depois. Então, vou tirar aqui. Eu coloco aqui, fecho e vou lá agora preparar a amostra. Então, pessoal, aqui temos uma amostra que é um filme ativo. Eu já preparei um pouco a amostra, você vê que ela está com uns recortes aqui assim. E eu vou fazendo um corte assim para ficar uns quadradinhos bem pequenos. Essa é a melhor forma de você colocar amostras no TGA, que são amostras do tipo de filme. E como que vai fazer isso então? Eu vou cortar elas aqui, ó. Vai cair várias. Olha lá. E vou pegar uma massa conhecida dessas amostras, pesar nessa balança aqui, que é de 9 casas.
que é uma microbalança. E qual que é a massa que deve ter no cadinho? Ela deve variar entre 3 e 4 miligramas para a amostra de TGA. Então, primeiramente eu vou abrir ela, balança, coloco o cadinho. E aqui, essa balança ela é muito sensível, por exemplo, se tiver com o rádio ligado, igual tem uma sala aqui do lado que fica com o rádio ligado, ela não consegue estabilizar, porque já altera a sensibilidade dela e ela não consegue tarar. Então, beleza. Vou abrir. E agora eu vou tentar colocar. Os quadrados ficaram mais ou menos desse tamanho, bem pequenininhos mesmo e uniformes, que é a melhor forma possível. Tentar colocar aproximadamente de 3 a 4, ficar umas 3,3 gramas. Foi 3,8. Vou tirar só um pouco, porque eu já tinha feito essa análise antes para esse filme. E o que acontece? Tirar um aqui. As massas dos outros filmes ficaram próximos de 3,3, então é bom você padronizar uma massa sempre próxima entre as leituras. Aqui, isso aqui já deve ser o suficiente. Vou voltar lá só para confirmar. A gente não precisa anotar, inclusive caiu um aqui do lado de fora, então vai dar certinho. Na verdade agora tirei, foi até muito. Ficou com 2,8. Tem que colocar mais um. Aqui. Isso. Ó, 3,05. Vou ver se eu coloco mais um pequeno. É dessa forma mesmo, meio chato de fazer. É pior com líquido, que com líquido você não tem uma exatidão tão boa. Aí. Beleza. Então aqui no TGA a gente não precisa anotar o peso da amostra. Na análise de calorimetria, que é no DSC, a gente tem que fechar a balança e anota exatamente o peso da amostra. Aqui então vamos levar um cadinho, com cuidado para não cair. E vamos lá. Então, vamos colocar a nossa amostra. Eu não sei se vocês viram, mas a forma ideal das amostras sólidas ficarem é totalmente distribuída na superfície, homogênea, assim, elas não podem estar empilhadas num lugar só, então elas têm que estar bem homogêneas na superfície do cadinho. Coloquei, agora fecha. Beleza, e agora vamos configurar os parâmetros. Ele vai ser feito aqui, ó. Vocês podem perceber que a linha azul, que é a massa da amostra, ela vai para cima de zero, que no caso seria o peso da amostra de polímero que a gente colocou. É um filme ativo, né, que tem nanopartículas de prata. Então, olha lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é abrir a válvula do gás, que é feita clicando aqui. Tem o tipo 1 e tipo 2. Se você clicar no tipo 1, o que está ligado no sistema 1 é o gás nitrogênio, mas existem outros tipos, por exemplo, oxigênio, que no caso é o tipo 2, se quiser uma atmosfera oxidante. Agora, uma atmosfera inerte é tipo 1. Então, ele abriu manualmente aqui a válvula, a gente vai abrir aqui também, que é onde que o gás nitrogênio está vindo. E eu já abri a bala lá fora, então ele já está circulando aqui. Além dessas aberturas, tem uma abertura aqui também, olha lá, Flow Control. A gente abre. É sempre o tipo 1. Então, beleza. Para configurar as amostras, a gente vem aqui, mensura parâmetros.
E aqui então ele vai mostrar para nós a taxa de aquecimento, que no caso é 10 graus Celsius por minuto, até qual temperatura que quer ser utilizada. Aqui está 250, mas nesse caso, como eu já fiz umas outras amostras desse filme, foi até 450. Até essa temperatura eu já vi que o filme foi totalmente degradado. O roll time, ele indica o tempo que você quer que mantenha essa temperatura de 450. Então, por exemplo, 1 minuto se mantém a temperatura de 450. Aí faz de conta, eu quero fazer uma outra rampa. Então eu quero que depois de 450 ele vá com uma taxa de 20 graus Celsius por minuto até a temperatura de 900. Tem como também. O TGA ele vai até a temperatura de 1100. Então, por exemplo, se quiser fazer depois um aquecimento com uma taxa de 5 graus Celsius até 1100, ele vai fazer, certo? E teria que selecionar esse gás tipo 1 também. Esse tem o seu programa de temperatura feito. Mas nesse caso é um programa mais simples. Ele só vai ser utilizado esse aqui de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto até 450 graus. Tá, aqui a gente não mexe mais nada. Aqui é como que ele vai coletar os dados. A cada 1 segundo ele vai coletar um ponto. Aqui colocamos então o nome da amostra. Nesse caso é o tratamento 5, certo? De um filme ativo. Aqui então a gente vai pedir para pesar. Como eu falei, tem uma balança lá. Então olha lá, ele já pesou 3,215, que foi próximo do que a gente pesou lá antes. Aqui então a gente seleciona o tipo de panela que foi utilizado, o cadinho, né? Nesse caso é alumina. Atmosfera, igual eu falei, tem várias, que já está selecionado nitrogênio, e a vazão do gás. Essa vazão ela já é default, a gente não muda ela já é otimizada para 50 ml por minuto, gasta muito mesmo. E o operador. Então depois que fez tudo isso, ok. Depois que você fez todos esses parâmetros, você pode vir aqui em Start, e aqui você já tem o nome da amostra, T5. Então só vamos procurar a pasta onde que ele vai salvar. Eu estou fazendo essa análise, por exemplo, está dentro da minha pasta, mas é para um aluno, é o Arthur, então vou deixar dentro da pasta dele. Ok. E aqui a gente pesa novamente a massa do filme antes de começar, porque ela sempre fica flutuando um pouco. Está 200 e pouco, né? Agora já está 3,198. Depois que fez isso, a gente dá Start e a gente avalia que começou essa análise como? Aqui fica com o controle rosa e aqui já começa, ele muda essa cara toda, então ele já começou a análise. Você pode ver aqui, olha lá, em 1 minuto ele já vai aumentar 10 graus Celsius, né, que é o tempo de aquecimento, que mostra quanto tempo que demora para acabar de aquecer. Está 43 minutos, então quando acabar 43 minutos eu mostro para vocês como é que é o gráfico final. E agora eu vou mostrar o DSC. Eu não vou mostrar para vocês como é que ele está em funcionamento, porque ele não está funcionando. Ele até liga, mas ele está com um problema no detector. Ele está detectando que a temperatura aumentou, então a gente tem que mandar fazer manutenção. Mas eu vou mostrar como que coloca e como que seria executado essa análise. A gente tira essa proteção dele e aqui vai ter outra proteção, dentro dela mais uma. Aqui é o forno, certo? Aqui temos 2 recipientes. O do lado esquerdo é sempre a referência, que no caso é o cadinho, que ficaria do lado esquerdo. Eu não tenho um fechado aqui. Ah, não, tem sim. Então, por exemplo, esse cadinho, ele é de alumínio e ele só teria o cadinho de alumínio e o gás normal aí dentro, certo? A atmosfera normal. Então ele ficaria aqui do lado esquerdo. E uma amostra, onde que eu colocaria, por exemplo, esses mesmos filmes que eu mostrei no TGA, com eles recortados daquele tamanho, eu pesaria aproximadamente uma massa entre 2 e 3 miligramas dentro desse cadinho, certo? Eu vou mostrar para vocês lá no instrumento. Então, pessoal, temos aqui o cadinho, igual eu falei para vocês.
E a gente colocaria uma massa, pode ser um sólido ou líquido, de 2 a 3 miligramas, utilizando essa balança. O diferencial é que a gente tem que pesar exatamente a massa que está aqui, porque no DSC não tem uma balança. Então a gente pesa a massa que tem aqui e lá a gente fala quanto que tem de massa adicionada. A gente colocaria a amostra, um bocadinho, né? Calma aí que ele caiu aqui. Eita, ele é meio difícil de manusear mesmo. Aqui. Eu colocaria a amostra com cadinho aqui em cima. Pego a tampa dele. E coloco aqui em cima. Depois que faz isso, a gente fecha com esse clipe aqui. Ó. Eu não vou fechar porque não tem nada aí. Vai ser só desperdício de material. Mas olha lá, ó. Ele ia fechar. Acho que tem um fecha, não, tem não. Ele ia entrar em contato e ia cortar essa parte de panela sobrando aqui, ficando naquele formato final que eu coloquei um cadinho na referência, certo? Vou mostrar para vocês agora como que continua. Então aqui, pessoal, a gente colocaria então o segundo cadinho com a amostra aqui em cima e ficariam dois um do lado do outro, certo? Dessa forma. Aí a gente iria fechar aqui o forno, colocando a proteção. Beleza, agora a gente iria configurar. Uma coisa que a gente iria fazer é os mesmos passos no TGA. A gente iria abrir o fluxo da pulga, né, do gás, que no caso do DSC seria esse 1 aqui também, que é o nitrogênio. E agora iria configurar os parâmetros. Então aqui nessa tela ele ainda está com o gráfico do TGA, certo? Ele está fazendo a corrida. Para a gente mudar para o DSC, a gente tem que clicar aqui no DSC. Olha lá, ele mudou a cara, certo? Aí a gente configura os parâmetros novamente. A gente iria abrir o Flow Control, onde que passa o nitrogênio, faz o alto zero. Nesse caso, o alto zero ele é realizado sempre com as duas panelas. No TGA a gente faz o alto zero antes de colocar a massa na amostra. No DSC é diferente, é após colocar a massa na amostra, certo? É só para zerar mesmo a potência do DSC, ficar igual a zero, mas aqui ele está zero. E agora a gente configuraria os parâmetros. Então aqui a gente tem a taxa de aquecimento, só que no nosso DSC ele vai até 600 graus Celsius, um limite, certo? Então a gente colocaria um valor, por exemplo, 200, máximo, né? Ia perguntar se tem hold time ou não, então você coloca 0. Esse LN2 aqui é nitrogênio líquido, caso a gente necessite de utilizar a refrigeração, certo? E a gente iria selecionar aqui e iria colocar, por exemplo, eu quero que comece a menos 50 graus, certo? Olha lá, ele ia começar a menos 50, utilizando nitrogênio líquido, só que não é o caso. E seleciona o gás de uso, que no caso é o gás tipo 1. Aqui a gente não altera nada, é a distância de coleta de pontos a cada 1 segundo. E aqui é a mesma coisa, a gente coloca o nome da amostra, a massa. Aqui é o que eu te falei, a gente não consegue pesar que nem fez no TGA, então a gente colocaria exatamente o valor da massa, aqui, por exemplo, 2,2. Aqui a gente seleciona o tipo de panela, no caso é alumínio, diferente da TGA que é alumina. Atmosfera é nitrogênio, vazão do gás, que é 50, e o operador. Depois que fez isso, ok. Aí a gente daria start, procuraria novamente uma pasta, onde que armazena a informação, ok, e dá o start. Eu não vou dar o start porque ele não vai estar funcionando. Então, depois quando for mostrar o gráfico de TGA, eu vou mostrar um de DSC finalizado também. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico então de TGA. Eu vou pegar um gráfico já finalizado porque a análise ela demora, né? Então aqui a gente está na minha pasta. Eu vou abrir, pode ser esse aqui, tá? A cara então é essa aqui. O que a gente tem? A gente tem no eixo aqui azul a perda de massa, que é o TGA, então ele corresponde a essa linha azul. O comportamento vermelho ele é a derivada da análise termogravimétrica, certo? E
a temperatura ela corresponde ao verde, certo? A linha verde. Eu vou alterar isso aqui de uma forma que fique mais fácil de vocês avaliarem. Aqui no caso aqui eu vou colocar a temperatura no eixo X e aqui eu vou mudar para porcentagem de perda de massa. Aqui no caso ele colocou 100%, certo? Que é a minha massa inicial. E aqui então o tempo não é muito necessário, né? Eu não mostrei para vocês, antes estava no eixo X, estava o tempo. Então agora o que realmente importa, que é publicado, é temperatura por perda de massa ali. Então o que é importante de vocês avaliarem, né, nessa curva, que ela é conhecida curva termogravimétrica. Aqui eu posso clicar aqui, ó, e ele vai me mostrar, por exemplo, até a temperatura de 100 graus Celsius, qual foi a perda de massa que eu obtive. Então, olha lá, estava com 68% até 100 graus Celsius aproximadamente. Então, eu perdi 32% de água e outras substâncias voláteis até 100 graus Celsius, certo? Depois disso, eu posso vir, por exemplo, até aqui, ó, e ver qual foi essa perda de massa também. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Mas podemos perceber que o principal evento de perda de massa, ele ocorre aqui, no qual ele estava de aproximadamente 58% e foi para 32%, ou seja, ele perdeu 26% de massa. Essa perda aqui eu já sei que é a perda do polímero, que no caso é o metilcelulose, do polímero e outras substâncias que podem estar interagindo. Então eu consigo determinar a partir dessa curva qual que é a temperatura de máxima degradação. Eu consigo determinar isso de forma exata utilizando a derivada termogravimétrica, porque aqui, ó, beleza, meu polímero começou a perder massa aqui, onde que, olha lá, começou aqui, 238 e finalizou aproximadamente aqui, 298. Mas onde que é nessa faixa que ele está perdendo mais massa, certo? Que aí no caso seria a temperatura de máxima degradação. Eu consigo determinar isso por meio da derivada, onde que seria o ponto mínimo dela. Eu vou aumentar a escala aqui só para vocês terem ideia, porque tá ruim de visualizar. Vou colocar aqui, ó, de 0 a menos 15. Eu vou aumentar, que eu errei aqui a escala, vou colocar mais ou menos 10. Ó. Então você está vendo aqui, ó, que eu tenho o ponto mínimo aqui. Se eu der um zoom depois, no Origin inclusive fica melhor, mas se eu der um zoom eu consigo observar que o ponto mínimo da minha derivada ela está aqui. Então ela corresponde ao que? A 258,92 graus Celsius, que é a temperatura de máxima degradação do meu material, do polímero. Então eu relato dessa forma, certo? A mesma coisa acontece quando eu venho para cá, aqui, ó. O ponto mínimo ele está aproximadamente aqui, a 67 graus Celsius. Estou perdendo mais massa do material. No caso, por exemplo, eu sei que tem etanol, porque tem um outro aditivo que tem etanol, pode ser água e outros voláteis. Então, com a derivada, eu consigo determinar exatamente a temperatura de máxima degradação. E, além disso, eu posso vir até o final. Eu vejo aqui que na curva eu fui até 600 graus Celsius. Teve um material remanescente de aproximadamente 26%. Então, 26% do meu material ele não foi degradado. Eu consigo correlacionar várias outras coisas depois com isso. Enfim, esse gráfico, então, basicamente o que pode ser analisado é isso. Eu posso fazer o smoothing dele, igual vou mostrar aqui para vocês, mas não é indicado. Os gráficos de TGA normalmente eles saem bons, então não tem que fazer nenhum outro tratamento. Eu posso fazer essa análise aqui, ó. Por exemplo, eu quero ver quanto que perdeu de massa da temperatura de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius, que é onde pode estar saindo água e outros componentes voláteis. Então, analisa. Olha lá, ele me indica que teve essa perda de 31% do meu material. E de 100 até 250 aqui, ó. Não, vou colocar menos. Até aqui, até 230. Deixa eu ver. Ele colocou bem em cima. Esse aqui era da água, certo? Olha lá, esse aqui é dessa região, de 100 até 230, perdeu 10%. Mas eu quero saber realmente, então, de 230 até 450, então até 600. Foi quanto? Olha lá, ele fez aqui para mim. Foi 31%, certo? Então eu consigo fazer essas determinações de onde que está perdendo massa com maior
velocidade. Aqui ele me indica o midpoint. Esse midpoint exatamente é isso aqui, ó, é onde está degradando com maior velocidade, certo? Só que eu gosto de determinar isso por meio da derivada, porque de vez em quando esse midpoint sai errado no software. Então eu sempre recomendo fazer a derivada no Origin e determinar isso manualmente. Um offset é a temperatura onde começa a degradação, você marca, né? E endset é onde que você fala que vai terminar a degradação. Eu não utilizo nenhum desses, eu utilizo sempre a derivada e com auxílio do programa Origin mesmo para fazer essas análises. Vou mostrar para vocês agora então o gráfico de DSC. No outro vídeo eu acho que não mostrei para vocês os programas, né? Esse aqui é o que faz a coleta dos dados, o TA60WS, e esse aqui é o que faz a manipulação e o tratamento dos dados. Aqui então vou abrir então a amostra de DSC, né? Eu já mostrei o de TGA. Tem uma amostra de minha monografia de ciclodextrina. Vou converter esse aqui, o X, para temperatura, e aqui então o DSC. O nosso DSC ele é um DSC de potência. O que isso significa? Que o sinal negativo aqui para baixo ele é correspondente a processos endotérmicos, e o sinal positivo para cima eles são correspondentes a processos exotérmicos, certo? Então, basicamente, ele não precisa ser um sinal acima de 0 positivo para ele ser um processo. Ele tem que ser um pico para cima, é processo exotérmico, e um vale, no caso é para baixo, é um processo endotérmico, certo? Então aqui temos um processo endotérmico, isso aqui é um processo exotérmico, certo? Com que tipo de informação a gente consegue tirar com esse gráfico? Temos então o primeiro processo exotérmico, um processo endotérmico, que está aproximadamente até 110 graus Celsius, 115. Isso corresponde então à energia que a amostra ela adquiriu, certo, do equipamento, que é um processo endotérmico. E essa energia ela foi a energia necessária para fazer com que a água ela entre em ebulição, certo? Então ele adquiriu energia e ebuliu a água. Aqui você pode ver que tem um processo exotérmico bem pequeno aqui, um pico bem pequeno. Então essa energia aqui, se a gente fizer a área disso aqui, a gente vê o quanto de água, quanto de energia foi necessário para remover a água do polímero, que no caso é a ciclodextrina, certo? E aqui foi a energia liberada, que no caso foi o processo de ebulição da água, né? Aqui então temos um outro processo exotérmico. Esse outro processo, normalmente, ele a temperaturas acima de 110 graus Celsius, e em polímeros ele é associado à temperatura de fusão do material. Então aqui, se eu pegar essa ferramenta aqui e ir exatamente no pico dele, eu consigo determinar a temperatura de fusão do meu material, certo? Dos cristalitos do meu material. É aproximadamente 183 graus Celsius, certo? Depois disso, aqui, igual eu falei, é ruído. Na verdade, pode até ser algumas outras coisas, mas eu não consegui caracterizar, é difícil de você discutir o que pode ser isso. É uma análise bem difícil, então eu relatei como ruído. E aqui sim é a temperatura de degradação do meu material. Aqui então é um processo exotérmico, certo? No qual a amostra ela liberou energia para o equipamento, certo? E essa energia então foi associada a um pico. Nesse caso é degradação do meu material. Por que não é oxidação? Porque a atmosfera que eu utilizei foi de nitrogênio, então não pode ter oxidação do meu material. Então aqui eu posso confirmar depois, e eu posso avaliar no TGA também, para ambos confirmarem, né, que a temperatura de degradação do meu material é aproximadamente em 376, certo? Então com esse tipo de gráfico, com esse tipo de informação do DSC, a gente consegue determinar várias coisas, né? Temperatura de fusão, degradação, o quanto de energia foi gasta. Uma coisa interessante que dá para fazer, a gente pode selecionar o gráfico, a gente vem aqui, DSC Peak, seleciona a temperatura inicial, seleciona a temperatura final, e ele vai me dar a energia gasta, pode ser em joule ou então miliwatt por miligrama, para fundir o meu material, certo? Então com isso eu posso discutir várias outras coisas. Se, por exemplo, eu faço algum processo químico ou então faço alguma alteração química em que a energia gasta para
fundir meu material é maior ou menor, então eu consigo obter outras informações, discutir alguma coisa. Então isso aí é bem interessante, certo? Utilizando essa ferramenta diária, né? Aqui é a mesma coisa, eu posso colocar, selecionar a curva, eu posso fazer isso no Orange também, né? Pedir para fazer a área, mas aqui é mais fácil. Até o final, olha lá, 120 aproximadamente. E ele me dá a energia gasta para eu fazer com que toda a água seja evaporada. Mas não é só água, né? Nesse caso, pode ser outros solventes também, né? E outras substâncias voláteis. Então a energia gasta foi de 577 joules por grama. Além disso, o que é mais de interessante? Dá para fazer o smoothing, certo? E a derivada também. A derivada é para quando você não consegue distinguir picos que estão muito próximos, certo? Mas no DSC normalmente a gente não faz derivada, a gente faz no TGA. Então, a última coisa que dá para mostrar para vocês é como salva. Novamente a mesma coisa. A gente vem aqui em ASCII File, ele vai salvar em TXT e salva. No caso eu já tinha salvado porque era uma amostra minha. Vou mostrar para vocês como é que ela fica. Então aqui a gente tem os nossos parâmetros, certo? Eu fiz de 10 graus Celsius por minuto até 500 graus Celsius e mandei segurar 1 minuto esses 500 graus Celsius. E aqui tem os dados. O que a gente plota vai ser sempre a temperatura, que é essa segunda coluna, pela potência do DSC, né? Que está em miliwatt, certo? Então, plotando isso, você obtém um gráfico igual aquele e é só discutir.